Disposição você tem, porque quando você quer algo, você sai de casa. Você sai, você encontra forças para ir em busca daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Seja para uma festa, seja para visitar uma pessoa, seja para ir ao mercado, ir na farmácia, mas você sai de casa. Você tem forças para ir atrás daquilo que lhe interessa. Mas quando se trata de buscar a Deus, há quanto tempo você tem acompanhado não só o programa da Alemanha, mas também outros programas? Você tem acompanhado, você tem seguido o trabalho da Universal? Você tem participado de programas onde nós consagramos a água? E você tem dado desculpas dizendo que é longe? Você está dando desculpa dizendo que não pode? Você está dizendo amanhã eu vou, amanhã eu vou. Porém, como disse uma pessoa certa vez para mim, o amanhã de hoje é amanhã. Porém, o amanhã de amanhã é o depois de amanhã. Ou seja, o amanhã nunca chega. Amanhã, mas quando é amanhã, é amanhã. E quando é no dia, é o amanhã. Quer dizer, nunca é o dia, nunca é hoje. O texto sagrado, pessoal, ele fala o seguinte, que a nossa decisão tem que ser já. Nós não podemos endurecer o coração ao ouvir o chamado dele. Se você quer resultados diferentes, então tome a decisão de estar aqui na Universal amanhã, domingo, buscando a ele. Nós vamos acompanhar um testemunho, eu volto daqui a pouco. Na minha infância, eu nunca fui uma criança feliz, porque havia muitas discussões, muita violência dentro da minha casa, da minha família. Tornei-me uma jovem muito revoltada, porque eu não queria assistir àquelas situações. Então comecei a namorar, porque era uma maneira de eu fugir daquele ambiente. Fazemos de tudo para não recriar os erros do passado para o nosso presente. No entanto, aqui a Dona Maria acabou por levar todos os episódios de violência, de agressões e de mal-estar que via nos seus pais para o seu lar, para a construção do seu lar. Estava prestes a casar. Sim, portanto, já estava noiva. 15 dias antes do meu casamento eu fui vítima de agressão. Portanto, o meu noivo foi-me buscar ao trabalho e houve uma discussão por causa de ciúmes, onde ele me agrediu e, com o carro em andamento, aí foi a primeira tentativa de suicídio. Eu estou noiva, eu vou casar para isto, mas o amor sempre tenta levar as coisas pelo melhor. O amor foi mais forte. Avançou. Avancei. E como é que foi a vida a partir daí? Ou seja, essas agressões, essa agressão, essa primeira, foi isolada ou teve continuidade? Essas agressões tiveram continuidade. Eu casei, depois engravidei, praticamente logo, e durante a gravidez houve muita agressão. Tanto que o meu filho nasceu doente, com vários problemas, por causa do meu sistema nervoso. Depois eu deixei até de comer e fiquei com uma grande anemia e a criança nasceu bastante debilitada por causa dessas agressões. O meu filho nasceu com esses problemas, raquitismo, não desenvolvia, não comia, só tomava suplementos. Ainda assim, mesmo com tudo isso a acontecer, a vida foi continuando e foi avançando. Foi mãe pela segunda vez? Sim, a vida foi avançando, mas os problemas começaram a aparecer, não é? Estacionaram um pouco, mas eu engravidei então de uma menina. E digo assim, pronto, agora vou ser feliz. Não demorou muito tempo. Realmente houve muita felicidade em ter aquela menina,
O meu marido era o que ele desejava, como já tínhamos um menino, ele desejava muito ter aquela menina, mas aquela alegria desvaneceu rapidamente, porque ela também nasceu com alguns problemas respiratórios e era uma criança robusta, tanto que ela com 1 ano, ela tinha o mesmo peso e tinha o mesmo corpo do irmão com 5 anos. E as pessoas até me chamavam a atenção. Olha, então mas a sua filha com 1 ano ou 1 ano e meio tem o mesmo peso, até quando ia às consultas de rotina, tem o mesmo peso que o seu filho. O seu filho é uma criança que não é normal. Vinha para casa, chorava e depois não queria transmitir ao meu marido, mas ele também via que em mim havia algumas situações que estavam a ser alvo de que eu estava angustiada. E eu cheguei-me a revoltar também muito contra ele e cheguei a não querer dividir com ele. Isso trouxe muitos problemas para a minha vida. Ele queimava-me, batia, mas a ponto dos filhos depois a crescerem a ver aquelas situações. As crianças gritavam, as crianças pediam socorro. Houve alturas também que eu o agredi, mas ele queimava-me com os cigarros. Eu fiquei inanimada no chão uma vez com tareias que ele me dava, então isso trouxe uma acumulação, uma depressão, esgotamentos para a minha vida e eu comecei a interiorizar tudo, mas tornei-me muito agressiva. Quando fala de depressão e esgotamentos, foram mesmo situações que foram diagnosticadas por médicos? Sim, 1 ano e meio andei eu em psicologia. E psiquiatras, fui a médicos com vários nomes bastante conhecidos. Lembro-me que quando eu fiz 33 anos eu procurei um médico nesse dia por causa da depressão e tinha tentado o suicídio e ele disse-me assim, mas o que é que se passa consigo? E as lágrimas corriam. Eu disse, olha, eu hoje, doutor, faço aniversário. Então faz aniversário, parabéns. E eu disse, não é parabéns. Eu venho aqui neste meu dia de aniversário porque eu quero encontrar uma solução. E o que é que lhe deu? Medicação? Muita medicação. Para tomar de manhã, para tomar ao meio-dia, para tomar à tarde e para tomar à noite. Tive 3 meses sem dormir, tive então também 3 esgotamentos e eu cheguei a ponto de não saber quem era. E refugiava-me no álcool, depois também e no tabaco. Juntava tudo? Tudo. Era um cocktail, era então? Um cocktail. Houve uma das vezes que eu juntei uma série de medicamentos com uma garrafa de whisky VAD 69, para acabar com a minha vida. Como é que conhece uma porta e como é que a sua vida começa a mudar, então? Então é assim, eu tinha planos para acabar com os meus filhos, acabar com a minha vida e acabar com o meu marido. Um dia o meu marido chega à casa, nós estávamos há 15 dias sem conversarmos um com o outro. E ele chega à casa e diz-me assim, olha que eu ouvi um programa que fizeram uma oração e eu também fiz. E sabes porquê? Essa oração eu ouvi porque eu quis me matar. E eu fiquei assim, quiseste me matar? Diz ele assim para mim, olha, tu devias procurar esse lugar. E eu disse, ai não, então eu tenho a minha convicção e ele está-me a mandar para o outro lado. Um dia, sem o meu marido saber, eu fui também ouvir, liguei o rádio, ouvi essa oração. Eu sei que nessa noite, como eu não dormia já há 3 meses, eu dormi 3 horas. Então eu fui discretamente, tirei a morada e houve um dia que eu decidi então ir naquela morada. Não foi fácil. Na estação de Alvalade, como tinha muita gente, eu perguntei. Eu não estava a ver nada, onde é que era, mas até era ali ao pé. Mas as pessoas, mas eu não estou a ver, essa morada é aqui, mas eu não estou a ver essa igreja. Teve prestes a desistir? Sim, tanto que a solução foi então ir para o metro, para me matar. Tentou mesmo? Sim, foram lá buscar. Quinta vez? Foi a quinta vez? Foi a quinta vez. Foi aí que a pessoa disse, mas porquê é que a senhora está a fazer isso e tem aqui uma criança? E eu disse, olha, eu quero ir para esta morada. Então agarraram na minha mão e disse, então olha, venha cá que eu sei onde é que é. Alguém que até ia para a igreja. E levou? E levou-me. E como é que foi? Foi tudo muito estranho, mas foi tudo muito bom.
porque eu entrei sedenta de uma solução. E nesse dia que eu entrei, foi aí que começou então logo a minha mudança de vida. Ao fim de um mês, eu já não era a mesma pessoa, eu tinha, portanto, os medicamentos, ninguém me disse para eu tirar a medicação, mas eu já não sentia falta. Mas eu hoje consigo perceber que entreguei-me a Deus e era o que me faltava, era entregar-me a Deus. O seu casamento, que estava tão marcado por agressões e coisas negativas, o que é que se começou a tornar? Foi melhorando? É assim, o meu casamento foi de uma coisa muito, muito amarga para um favo de mel. Na nossa caminhada com Jesus, com o Senhor Jesus, que é assim que eu gosto de dizer, não quer dizer que seja um mar de rosas. Há dificuldades, há muitas lutas, só que de mão dada com Ele é totalmente diferente. Mas o facto de ter essas lutas não me leva a tomar medicação, não me leva a ser depressiva, não me leva não me deixa estar fora de controle, não deixo de dormir, porque a minha confiança está em Deus. E Ele não só fez milagres na minha vida, Ele faz na vida de todas as pessoas que o querem e que o procuram, que creem, que confiam, mas também que Ele tem mandamentos que nós temos que obedecê-lo. Portanto, que não preciso de psiquiatra, não preciso de psicólogo, não preciso de um conselheiro, porque eu tenho o Espírito Santo. Está aí, essas pessoas passaram por essa porta. Elas ouviram o chamado, mas não endureceram o coração delas. Elas não endureceram o coração, elas aceitaram. Ora, se você já fez tanto por você já fez tanto por uma pessoa, você já fez tanto para ajudar alguém, você, quando estava apaixonado, apaixonada, você não via distância para chegar até a pessoa. Sabe, quando você tinha uma condição de saúde melhor, talvez em outros tempos, ou talvez agora, você é uma pessoa assim. Quando tem uma festa em tal sítio, em tal lugar, você não vê distância para chegar a essa festa em busca de uma falsa felicidade. Não coloque barreiras para chegar na Universal neste domingo, para buscar a Deus. Não coloque barreiras. Aqui em Munique, eu estarei neste domingo, pessoalmente, às 8 horas da manhã, como também às 10 horas da manhã em especial. Tá bom? 8 e 10 horas, em especial pelas 10 horas da manhã. Zaistrasse, número 5, o código postal 80797, no bairro de Schwabing West. A nossa sede nacional fica em Berlim, na Schulstrasse, número 119, no bairro de Weding, o código postal 13347. As reuniões acontecem neste domingo às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 3 horas da tarde, como também às 18 horas, tá bom? 6 horas da tarde, caso você trabalhe pela manhã. Mas temos também a Universal em Stuttgart, em Frankfurt, Colônia, em Hamburgo, e hoje, sábado, temos também trabalhos especiais em Karlsruhe, em Bremenhaven, Hannover, Dortmund, Nürnberg, enfim, em muitas outras cidades. Para mais informações, então, contacte-nos, envie-nos uma mensagem através do 0176 847 87155, nossa central de atendimento aqui na Alemanha, nosso WhatsApp é de graça, é gratuito. Contacte-nos, nós vamos lhe orientar, vamos lhe ajudar. Me despeço de todos vocês, um forte abraço e até amanhã aqui na Universal.